Que o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está aqui. O poder dos poderes está aqui. Não há nada que Ele não possa fazer. Aí a minha oração é que, quando eu orava pelos dias de glória, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer? E Ele falou assim, eu quero aumentar a fome e eu quero aumentar a sede do coração do meu povo. Ele quer aumentar a fome e a sede no teu coração. Porque Ele só supre uma expectativa, sabe? Ele só sacia algo quando há uma expectativa em Deus. A medida da tua fome, querido, a medida da tua fome, da tua sede por Deus, é a medida que Deus vai se manifestar para você e para mim. Então, deixa o Espírito Santo te atrair para perto dele, deixa ele gerar, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Então deixa o Espírito Santo te pegar por dentro. Deixa ele te pegar por dentro. Senhor, move-te outra vez, Senhor. Faz de novo e move-te outra vez. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor já tem feito. Obrigado por aquilo que o Senhor já está fazendo agora. Peça isso ao Espírito Santo, aumenta a fome e a sede, Senhor. Pela tua presença. Em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida, não vale encantamento, sobre a tua vida está a bênção do Senhor. Que toda interferência diabólica, toda interferência humana, toda interferência religiosa que possa querer tomar os teus pensamentos agora, está neutralizado, você está liberado para fluir em Deus. Se você continuar a bater, Ele se levantará. Guarda isso no teu coração, querido. Porque sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele não é para ser aceito, ele é para ser desejado. Você precisa voltar a desejá-lo intensamente. Porque nós não podemos só aqui, Espírito Santo, eu te aceito aí, na hora que você vai vir, eu estou aí. Não, amado. O Espírito Santo falou, eu preciso ser desejado e não aceito. Eu lembro que nós fomos no Rio de Janeiro ministrar, e uma das frases que eu vou carregar por um bom tempo dentro de mim foi a pergunta que o Espírito Santo fez à igreja do Senhor. O quanto eu tenho de liberdade? Porque, amado, nós queremos falar para Ele, vem. E quando Ele vem, a gente quer falar, para. Só que Ele não brinca de vir e ir, de vir e ir. Ele respeita. E se você falar, venha só até aqui, Ele vai vir só até ali. Mas eu quero te dizer, Ele tem muito mais para revelar, para se manifestar na tua vida, na tua casa, na tua igreja. Enfim. E Ele fez essa pergunta, o quanto eu tenho de liberdade, querido. Eu vou falar algo que infelizmente é uma realidade. O Espírito Santo, ele não tem essa liberdade em muitos lugares. A gente vai até onde nós damos uma certa liberdade, só que Ele fez essa pergunta e guarda isso dentro de você. O quanto eu tenho de liberdade? Porque o quanto Ele tem de liberdade é o quanto que Ele vai se manifestar. E eu estava em casa e Ele falou isso no meu coração. A minha presença não é para ser aceita, ela é para ser desejada. Eu achei tão interessante, primeiro, que esse capítulo começa Jesus, certo dia estava orando num lugar, e os discípulos de João dizem, Senhor, os discípulos, quando terminou os seus discípulos, ele disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. É interessante, porque eles pedem a Jesus para ensinar algo que eles sabiam que Jesus poderia ensinar. E eu quero te dizer que um pouco cheio do Espírito Santo, as pessoas precisam olhar para nós e ver o que nós podemos ensinar para elas. Porque eles só pedem ao Jesus, ensina-nos, porque sabiam que Jesus ia fazer. E se as pessoas chegarem para você, dá-me, ensina-me, eles vão ver uma resposta de uma maturidade em Deus, de um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo,
Santo, um homem de oração, porque Jesus aqui, ele ensina o que? A orar. Avivamento tem tudo a ver com oração, querido. Nós precisamos ser aquele povo, sabe, que aquele que não conhece a Cristo fala, eu vejo em você algo, ora por mim, porque você tem a resposta que eu preciso. Aqueles discípulos chegam a Jesus, ensina-nos a orar, porque Jesus saberia fazer aquilo. Nós não podemos ser pessoas comuns, querido. Um crente que vem na igreja, se arruma, senta e vem assistir um culto, não. Nós temos que ser um povo que cultua ao Senhor, que fala, Senhor, eis-me aqui, eu quero crescer, eu quero, Senhor, ir mais fundo contigo, eu quero te conhecer, Senhor. A revelação da tua palavra, porque o avivamento está totalmente voltado para a palavra. Essa fome, essa sede, sabe, precisa ser gerada dentro de nós pela palavra. Nós precisamos voltar a ser aqueles que trazem para a igreja caderno e caneta para anotar. Não aquele povo, sabe, que vai embora, não sabe nem o que foi ministrado. Não, a palavra precisa continuar, sabe, ardendo. Você tem que chegar em casa, eu não estou conseguindo dormir, eu vou buscar o Senhor, eu vou remoer essa palavra, deixar ela, sabe, gerar vida dentro de mim. Isso é avivamento. Sabe por quê? Porque você sabe que tem mais, porque Deus quer fazer mais através da tua vida. Porque as pessoas querem olhar para você e falar, eu posso te pedir isso, porque você tem isso para me dar. Porque eles pediram a Jesus, me ensina a orar, porque eles sabiam que Jesus ensinaria eles a orar. Você entende isso? Glória a Deus. Em nome de Jesus, eu creio nesse avivamento. Sabe que Deus não vai usar pessoas específicas, não, Deus vai usar o seu povo. Onde a palavra não vai ser algo chato. Sabe, onde a gente vai perder o tempo ali de ouvir a palavra e, sabe, desejar mais. Não letra, mas a palavra viva, vivificada, cheia do Espírito Santo. Eu achei interessante que chega alguém, né, Jesus falou uma parábola aqui, e alguém chega ali, olha, chegou alguém na minha casa meia-noite, é uma situação tão complicada, né, amado? Se eu chegar na sua casa e falar, olha, a diaconisa Monique está lá em casa, tô brincando. Só parte. Diaconisa Monique chegou lá em casa, com o Marcos e as crianças, meia-noite, estavam chegando de viagem, gente. Aí eu chego lá e falo, fulano, aí eu não vou falar o nome do fulano, né, mãe? Aí, sei lá, irmão, estou precisando aí de 3 pães. Aí ele fala, aí o fulano fala, né? Não, eu já estava dormindo, minha família, está tudo fechado a casa. Difícil. Aí Jesus ensina que através dessa palavra, se você insistir, fala, insistir, fala. Nós temos falado isso aqui. Nós estamos pressionando para que Deus venha como nunca Ele veio. Para que Deus faça como nunca Ele fez. Mas nós vamos precisar nos entregar da forma que nós nunca nos entregamos antes. Nós vamos precisar morrer da forma como nunca morremos antes. Sem reputação. Totalmente entregue. Morto não sente, amado. E eu vou te falar, isso na teoria é uma beleza, mas vai para a prática, tu vai ver que tu não está tão morto assim. Porque se você está tendo reações diante de uma situação, de um não, de uma injustiça, de uma palavra maldada, sei lá, amado, o que pode pisar no teu calo e doer? Sei lá, mas se você está reagindo negativamente sobre essa situação, pressiona mais um pouco e morre mais um pouco. Porque só podem ver a glória aqueles que estão mortos para sempre. E aí Jesus falou assim, cara, tu não desiste não, tu insiste. Eu quero dizer, você que chegou aqui assim, se sentindo, precisando ser ativado em Deus.
Não desiste não, que está quase lá. Insista. Jesus falou assim, insista. Não desiste não. Tinha todo o cenário para ele desistir. Ele, tem razão, meia-noite, se a hora de chegar na casa dos outros. Peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Você conhece esse versículo? Batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, todo aquele que pede, recebe. Todos aqueles que procuram, encontram. Gente, que Deus maravilhoso. Aquele que bate, a porta vai ser aberta. Ele não falou talvez não aconteça, querido. Tira toda a dúvida, que toda dúvida caia do teu coração. Mas ali eu acho interessante, porque havia um cenário de fome. Sim ou não? Falou, tem um povo que chegou lá em casa com fome, com uma necessidade. O Espírito Santo falou, ele quer gerar uma fome genuína, verdadeira dentro de nós. Não uma fome superficial e aparente. Não uma fome que eu falo que eu tenho fome de Deus, mas lá no fundo eu estou cheio de si, eu estou cheio de argumento, eu estou cheio de, de pecado. É possível, vou te dizer que é possível. Às vezes, não aqui, mas em Marte, na igreja de Marte, temos uma igreja de Filhos do Pai em Marte, sabia, pastor? Em Marte. Temos lá. Registrado tudo certinho. Temos, graças a Deus. Tudo conforme os figurinos. A igreja lá, pastor, perdi a linha da viu? Não posso entrar nessa onda do Dudu ali que dá ruim. Então, o povo de Marte, ele fala que tem fome de Deus, mas o coração está longe. O povo de Marte, lembrei, obrigado Jesus, o povo de Marte sente a presença de Deus no ambiente. Porque, meu irmão, Deus está aqui. Até o macumbeiro sabe quando Deus está, porque o diabo, eu já fomos em cemitério e o diabo calou a boquinha dele porque ele sabia que Jesus estava ali. Então, até o diabo sabe quando Jesus está. E ele se prostra diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mas existe a possibilidade, de ter crente que sente, que sabe que Jesus está ali, mas que não larga nem o pecado. Não, mas aí pediu para largar esse pecado aqui. Pediu para largar esse sentimento aqui contra o Davi. Isso aqui, amado, só Jesus, todo dia, Senhor, me ajuda a liberar perdão. Peguei você de exemplo. Tem uns pecados de estimação, amado. Passa ano e sai ano, faz aniversário e tudo. Despede isso, em nome de Jesus, amado. Despede essa multidão aí, porque a voz da multidão vai te enrolar todinha. Jesus chegou um tempo que ele falou assim, vai lá, discípulos. Eu falei isso aqui ontem, porque o Espírito Santo falou isso. Jesus despediu aos discípulos, direcionou os discípulos, vocês vão para o barco. Vai lá que eu vou despedir a multidão. Jesus se desvencilhou de tudo aquilo que podia embaraçar ele. É tempo de você se desvencilhar de tudo aquilo que te embaraça para você ir além do Senhor. Isso é um coração que tem fome genuína de Deus. Você entende? Uma fome superficial se contenta com qualquer coisa. Imagina uma casa de uma pessoa que está quase acabando a comida. Na tua casa nunca aconteceu, né? Mas o crente lá de Marte, da igreja de lá, acontece. Já vai chegando lá para o dia 25. Pastor, vamos falar de coisa boa. Não lembra dessas coisas, não. Fica tranquilo, Deus vai suprir tudo. Relaxa. Vai chegando lá pro dia 25, vai ficando umas 2 bananas na fruteira.
né? O arroz vai ficando um pouco mais abaixo do negócio e tal. Mas dá para suprir alguma coisa, alguma fome? Sim ou não? Sim. Irmão, se não der, pede para sair, né, irmão? Na luta, se te der uma fome violenta lá, tu tem aonde recorrer? Claro que tem. Se tiver só polenta, tu mete polenta com água, amado, fica lá, ó. Vai ser a melhor polenta da face da terra. Sim ou não? Sim. Ah, não, até parece que tu... Ah, não, eu não, pastor, porque eu não... Então fica 2 dias sem comer, duvido que tu não vai lá comer aquela polenta. Senhor, tem gente aqui que está precisando ser tratado nessa área. Né? Vai ver que só falta isso, entregar a polenta para Deus, para Ele te liberar para a África. E tu está aí segurando a polenta. Isso, aplauda o Senhor pela polenta. Na hora do aperto, amado, duvido que tu não vai lá. Claro que vai, amado. Come até a unha. Então, o que eu quero dizer com isso? Mas quando não tem nada, 0,0 de nada de comida. Porque quando tem alguma coisa, eu chego lá na tua casa com uma cesta, tu vai ficar feliz? Amém. Glória a Deus, aleluia. Mas, amado, quando não tem nada, chega alguém com uma cesta, vira cambalhota, mano. Sim ou não? Sim. A expectativa não é outra? É isso que Jesus quer que a gente tenha com Ele. A gente tem uma necessidade tão tamanha que a gente não tenha nada que venha suprir a gente momentaneamente, uma fome superficial, que a gente seja suprido momentaneamente, escapes. Não, Ele quer que a gente esteja totalmente zerado, sabe, de tudo, do nosso eu, das nossas vontades, e se volte para Ele com uma fome e uma sede, porque quando o suprimento dele vem, quando a presença dele vem, amado, Ele prepara um banquete na presença dos inimigos, Ele traz fartura para o povo dele, amado. Não há escassez. Da presença de Deus há abundância de alegria, amado. Sabe, não é aquela coisa, ai, amém, Jesus, não. Comecei. Estou sendo perseguida por isso. Estou sendo perseguida, não posso ser eu. Você está entendendo? A fome que o Espírito Santo quer gerar dentro de você e de mim é uma fome de uma necessidade, onde nós não vamos olhar para nada que vai dar para dar como é que fala? Tapeada na fome. Ele não quer tapear tua fome, não, mãe. Ele quer fazer você se sentar diante de uma mesa. Você está entendendo? E quando a gente recebe algo, pensa lá na tua casa, zerado, nem nada, uma semana, meu Deus, tu fica na expectativa. Senhor, toca no coração de alguém, Deus faz um caminho. Sim ou não? Sim. Ou uma resposta que você, né, toca no coração para trazer uma cesta, enfim, amado. Faz um caminho, há uma expectativa. Quando aquilo chega, tu recebe, tá, valeu, pô, que bacana. É assim? Mas tu ora, tu chora, tu fala em línguas, tu ri ao mesmo tempo. É ou não é? É assim que é na presença de Deus. Quando Ele vem em abundância. E Ele falou isso comigo, eu quero gerar essa fome no meu povo. Diferente. Quando Ele vem, tu chora, tu ri. Porque quando chega uma resposta que a gente desejava muito, meu Deus, a gente fica impactado. Pá! E a gente vem fé, né? Fé. Vou continuar. Ia desistir, mas agora eu vou continuar. Senhor é comigo. Uns confiam em carros, outros em carros. Sim ou não? Quando Deus traz alguma resposta, nossa fé aumenta. Quando a presença dele vem, a tua fé vai aumentar. Você não vai pensar mais em desistir, em olhar para trás. Não vão ser circunstâncias mais que vão te parar. Não vão, querido. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. E aí, você já sabe, mas é o rema que está pegando o teu coração.
Ele fala, cara, se você pedir, você vai receber. Eu não vou te frustrar. Eu não vou te frustrar. Insista. Insista, querido, em nome de Jesus. Não se conforme em ser um crente, sabe, que vem para assistir um culto. Insista ao invés de assistir. Insista na presença. Insista em querer. Deus, eu quero mais de ti. Deus, já vi, já experimentei, mas obrigado. Mas eu sei que o Senhor tem mais. Insista, porque Ele não vai te frustrar. Ele fala, se você bater, a porta vai abrir. O problema é que a gente não bate da forma que deveríamos bater. E ele fala lá, amado, sabe? Você vai parar de ler esse versículo pedindo a porta de emprego, tu vai pedir o Espírito Santo. Aí tu vai ver a porta de emprego, o Espírito Santo, salvação. Isso é uma festa. Uma festa. Porque o banquete dele é assim. Eu não estou nem nada aqui, amado. Não sei porque eu ando com esse trem. Eu fico, eu tento. Eu sou o intercessor está ali, meu Deus, Senhor. Usa mesmo, meu Pai. Ai, Jesus. Então, como pode, Jesus? Ai, ai. Peçam e receberão, procurem e encontrarão. Batem e a porta será aberta. A medida da minha fome será a medida que eu serei saciado. E termina aqui em Lucas, fala. Cara, vocês estão sendo pecadores, vocês sabem sabe o que é bom, amado. E tem gente que sabe o que é bom, né, amado? Olha, os perfumes importados aí também é bom, amado. Não fica resistente a essas coisas boas, não, faz parte. Recebe, Soraya. Tem gente, pastor, que é tão espiritual que não quer perfume importado. Manda pra nós, né? Amado, essas coisas não são pecado, não. Tem paz. Ai, só Jesus para ajudar. Isso precisa cair, sabe? Aquilo que a gente precisa se importar de verdade, nós não nos importamos. Mas com besterol, a gente é bom para inclinar o coração. E ele falou aqui, cara, vocês sendo maus, sabem dar bons presentes, dirá o meu Pai. Jesus falando, cara, se vocês não pedirem o Espírito Santo, se Ele não vai dar. Eu vou ler de novo isso aqui, que isso aqui mexe. Depois eu vou em Mateus. Daqui a pouco eu vou lá, fica lá em Mateus. Portanto, se vocês que são pecadores sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Por favor, peça ao Espírito Santo. Insista nele, insista em pedir mais dele. Peça com aquela fome, que não tenha nada na despensa, só ele pode te saciar. Peça com essa fome. Não peça com uma fome, tendo algo na sua dispensa, nem que seja um biscoito que vai te tapear. Deus não está querendo tapear ninguém mais aqui. Nunca quis, na verdade. Nós aqui insistimos em pegar as besteirinhas para tapear a nossa fome. Não, amado, em nome de Jesus. Deixa Ele gerar essa fome verdadeira e genuína dentro de você. Jesus, Ele despede, direciona os discípulos dele. Há coisas na nossa vida que, se a gente quer mais de Deus, se você quer mais do Espírito Santo na tua vida, você vai ter que se desvincular. Não tem jeito, amado. Sabe esse sentimento, essa raiz de amargura? Você precisa se desvincular disso. Até Jesus falou assim, olha, vai lá, galera, vai para o barco. Eu vou lá, eu vou liberar a multidão, vou me liberar, porque eu preciso estar contemplando ao meu Pai. Eu preciso contemplar, sabe por quê? Porque Jesus, o Espírito Santo, nessa tarde falou para mim, tem muitas pessoas, amado, como aqueles discípulos de Emaús, no caminho de Emaús. Aqueles discípulos
ali, eu fiquei e falei, caramba, aqueles discípulos, eles até ardiam o coração dele quando ouvia a palavra. Jesus estava falando e o coração dele, pensa comigo, amado. O nosso coração pode arder ouvindo a palavra, mas a gente não está enxergando nada. Porque ele partiu o pão ali, e aí os olhos deles foram abertos, eles viram. Ver é diferente de enxergar. O nosso coração pode arder, que palavra! E eu continuar vendo, enxergando você só vê uns flashes, mas você não tem clareza nem consciência. Porque só tem consciência e clareza quem vê. E quando a gente vê, nós temos clareza e consciência de como nós devemos andar a partir. Mas para nós vermos, para você ver, você precisa se desvincular da multidão. A voz da multidão não é a voz de Deus. No meio da multidão, muitas vozes se desvinculam da multidão, querido, para você começar a ver e não apenas enxergar. Não apenas ser como aqueles discípulos. Caramba, eu acho que eles ficaram surpresos, né? Cara, a gente conseguiu ouvir Jesus falar, o nosso coração até ardeu, mas só no momento que o pão foi partido, que é no lugar da intimidade. Só nesse lugar, querido, de contemplação. Sabe que você vai para o teu lugar secreto, que você se desvincula de coisas na sua vida que te embaraçam e que outras coisas você não tem que se desvincular, se desfazer, mas você tem que direcionar. É teu emprego que te embaraça? Não, então eu vou direcionar, eu vou acordar tal hora, ou eu vou... Você tem que direcionar a tua vida, para que você tenha esse momento com o Pai, para que você pare para contemplar, para que você pare na mesa da intimidade com o Espírito Santo, e ali você seja curado na tua visão. Você não apenas enxergue, mas comece a ver. Ver a glória dele. Guarde isso, amado. Eles estavam andando com Jesus. Fala, andando com Jesus. Prega comigo. Vamos lá, andando com Jesus. Não, fala com gente cheia de Espírito Santo que não está nem aí por horário. Vai. Andando com Jesus. Coração ardendo. Mas não enxergavam. Mas não viam. Só enxergavam. Sabe o que é só enxergar? Ver umas imagens assim, ó. Às vezes pode ver até um homem como árvore. Não sei se é árvore, não sei se é homem. Sabe aquela coisa que você olha lá? Sei. Aí você confunde, não era não. Mas tá até enxergando alguma coisa. Tem muito crente andando assim. Coração arde. Quando percebe, sabe que Jesus está, mas só a nossa cura, a minha cura e a sua cura, da nossa visão para a gente contemplar a glória dele, é quando a gente está num lugar de intimidade, de contemplar a presença dele. O pão foi partido e assim a visão deles foram curadas. Sabe o que acontece? Eles voltam para Jerusalém, porque o destino deles não era Emaús, era Jerusalém, da onde eles não deveriam ter saído. Quando a gente só enxerga, amado, a gente trilha caminhos que não é o caminho preparado por Deus. A gente trilha caminhos que não é o destino que Deus estabeleceu para nós. Mas quando nós vemos a face dele, contemplamos a presença do Senhor, sabe, nós andamos no caminho dele que é perfeito. Nós andamos nele, ele é o caminho. Porque nós somos curados. Porque nós temos nossa visão curada. E nós conseguimos ter clareza, fala clareza. E consciência. Quando a gente tem consciência, logo vem a responsabilidade. Sim ou não? Cadê os maridos aqui? Tu lá na tua casa, não tem consciência de nada. Do jeito que tá bom, deixa acontecer, eu tô vendo aí mais ou menos, chegando. Não, você tem a consciência daquela conta, né? Pastora, muda de assunto. Até arrupiei, não foi o Espírito Santo, foi a tua carne aí, até tremeu. Aquela conta. Já vi que fecha franzinho, calma, amado.
Paz seja convosco. Mas você tem a consciência. Quando você tem a consciência, vem a responsabilidade. Nos tornamos responsáveis. Por isso precisamos não apenas enxergar, mas ver a glória dele. Mas para isso eu preciso direcionar coisas e não procurar culpados, porque nós somos bons de achar culpados, de colocar culpa. Sim ou não? Não, mas lá em Marte tem, aqui não. Somos bons em achar culpados. Ah, não, Deus me deu uma família, não tem como ter tempo para Deus. Tem sim, amado. Tem sim. Jesus, ele direcionou, se desvinculou para estar com o Pai. Você entende isso? Amém? E vai ter que ter sacrifício. Vamos para a parte ruim da pregação. Pô, estava bom até aqui agora. Vai ter que ter sacrifício, irmão. Vai ter que ter renúncio. Vai ter que abrir mão. Não tem jeito, não tem para onde a gente correr. Jesus se direcionou, desvinculou, direcionou os discípulos, se liberou da multidão e ele podia orar bem ali, amado. O Pai ouvia ele, de boa. Mas ele falou, vou subir ao monte. Vai ter que ter sacrifício. Vai ter que ter renúncia. É tempo da gente voltar, sabe? A fazer propósito com Deus. Para buscar, não propósito para resposta de, sabe, daquilo ou daquilo outro, mas para que a gente possa bater até a porta se abrir, pedir até vir a resposta, sabe? Insistir até que o Espírito Santo venha, porque aquele que pede o Espírito Santo, esse receberá. Salmo 24 para nós terminarmos. Aí nessa hora você fala, também é um sonho. Ai, Jesus. Nossa, gente, mas vocês já estão tristes. Mas não puderam suportar nem mais um pouco, já estão dormindo. Vamos ler o Salmo 24 e para terminarmos. Jesus, perdoa, Senhor, perdoa. Perdoa, Senhor, tenha misericórdia, começando de mim. Vamos lá, para terminar mesmo. Ministério de Música, pode subir, agora é verdade. Ó, que isso, gente. A terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra, e sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. Quem pode subir ao monte do Senhor? Querido, Deus é tão criterioso, mas nós temos acesso a Ele. Sim ou não? O véu já foi rasgado, o caminho já foi liberado. Mas Ele é criterioso. Jesus, Ele subiu o monte. Mas eu não posso subir, estar diante do Senhor de qualquer maneira. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá em seu santo lugar, o contemplando? Somente os que têm mãos limpas, puras e coração limpo, que não se entregam a ídolos. Olha Deus falando dos ídolos. E não é aquele bonequinho lá, não, de gesso, não. Tem muita idolatria no meio do povo de Deus. Que Ele remova todos, Ele revele e a gente permita que o Senhor remova. Porque para Ele sentar no trono do nosso coração não pode ter idolatria, ídolos. Quem subirá ao monte do Senhor, quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm mãos puras e coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. São esses que te buscam e adoram em tua presença, ó Deus de Jacó. Abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória.
Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor invencível nas batalhas. Abram-se portões da cidade. Abram-se portais antigos. Eu declaro portões antigos vão ser abertos aqui. Você vai voltar a fluir em Deus. Abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória.